Olá, boa tarde, acho que já estamos ao vivo. Boa tarde para todo mundo. Eu espero que todos estejam muito bem. Vamos só aguardar alguns instantes para que as pessoas consigam se conectar. E enquanto isso, eu vou me apresentando. Eu sou a Caroline, eu sou psicóloga, eu sou especialista de qualidade de vida aqui na Alper. E hoje a gente vai dar sequência a mais uma edição do Webinauper de Saúde. E o nosso tema de hoje é o Novembro Azul, né? Nós vamos falar sobre a saúde do homem. E aí vocês vão perceber que, frequentemente, nós damos destaques para as campanhas nacionais de saúde, e, em especial, com foco para envolver a população, né, a sociedade, nessas esferas de prevenção e saúde, e não, na verdade, de promover pânico ou medo, não é acerca da sua própria saúde, pelo contrário. Portanto, o nosso encontro é levar informação sobre educação e saúde, é estimular a atenção primária, com foco na prevenção, na redução de riscos, e com as campanhas trazer essa compreensão da atenção secundária, né, para a detecção precoce de doenças possivelmente estabelecidas. E aí, para falar a respeito desse tema, a Laiane está aqui com a gente, ela vai se apresentar, mas a gente conta muito com a participação de vocês. Fiquem super à vontade de enviar suas dúvidas, as suas partilhas, e dessa forma a gente vai enriquecendo e trocando muito mais, tá bom? Oi, Lai. Oi, Carol, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo, né? Mais uma webinar de saúde. Para quem não me conhece, eu sou Laiane Pereira, sou especialista em qualidade de vida na Alta também, né? E hoje a gente vai estar aqui batendo esse papo sobre essa campanha de saúde tão importante, né, do nosso calendário, que tem aí como público-alvo da vez os homens, né? E a gente acaba dando uma puxadinha de orelha neles, porque um pouco diferente de nós mulheres, né? Os homens, eles geralmente não dão tanta atenção para a saúde assim, né, Carol? Então, por isso que é importante a gente fazer essa campanha, né, anualmente, para poder a gente conscientizá-los, né? Perfeito. Que lindo isso, né? É uma corrente do bem, né? Para a gente chamar a atenção para esse olhar de cuidado. E eu já quero dar uma boa tarde especial para o Robespierre, que ele está aqui com a gente, presente. A gente fica na expectativa da sua participação, viu, Robespierre? Porque você sempre compartilha com a gente, sempre traz contribuições tão importantes para os nossos encontros. Ah, ele já trouxe aqui, ó, protesto. Desde os 40 anos, eu realizo acompanhamento anual. E então a gente já tem uma partilha que promove todo esse impacto. Ele tem essa continuidade de acompanhamento, esse cuidado, esse olhar de cuidado, e isso é maravilhoso. E compartilhar, Robespierre, né? Você falar que faz esse acompanhamento é o que nos ajuda a multiplicar essa conscientização, nada como uma partilha, né? Essa que é a nossa proposta. Com certeza. E Lai, conta pra gente um pouquinho o que é o Novembro Azul, como que esse movimento se iniciou, o que ele significa? Então, Carol, o Novembro Azul, né, é mais uma das nossas campanhas de prevenção em saúde, tá? E ele tem por objetivo reforçar sobre essa importância, né, da conscientização a respeito da saúde masculina, né, com foco na prevenção, detecção precoce do câncer de próstata, mas a gente sempre faz aquela abordagem geral com os homens, né? A gente sempre fala sobre as outras doenças que são relacionadas, da importância do autocuidado, do objetivo desses homens procurarem fazer os seus acompanhamentos anuais, né? Porque o acompanhamento, a gente sabe que a prevenção, ela é a etapa mais importante. A gente consegue, através dela, identificar ali precocemente várias doenças, a gente consegue fazer uma intervenção com qualidade, né, proporcionando essa terapêutica de qualidade para esse paciente e tendo um prognóstico muito positivo, né? Então, esse paciente, ele, se diagnosticado precocemente, ele tem aí grandes chances de cura ou de controle, a depender da sua patologia, né? Então, por isso que é importante a gente reforçar, né, trazer os homens mais para perto quando o assunto é prevenção
e nada melhor do que ter um mês dedicado para isso, né? A gente fala que a prevenção acontece o ano inteiro, mas se a gente tem aquele mês que a gente pode dar, né, uma atenção maior e chamar, né, esse pessoal para perto da gente, a gente faz com todo prazer e todo amor, trazendo todas as informações que são importantes para eles, tá? A campanha, Carol, ela teve início em 99, tá? Ela surgiu na Austrália com um grupo de amigos que estavam conversando no pub, né? E eles resolveram ter a iniciativa de deixar os bigodes crescerem, porque assim, deixando os bigodes crescer, eles iam chamar a atenção para que os homens, né, pudessem cuidar da sua saúde. Então, a cada homem que deixava o bigode crescer, eles arrecadavam uma quantia em dinheiro e, no final, esse dinheiro arrecadado, né, foi doado para uma instituição de caridade, tá? No dia 17/11, a gente considera aí o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E em 2004, essa brincadeira entre amigos ganhou uma proporção bem maior, né? Eles fundaram aí a Movember Foundation, né? Que tem essa é uma fundação que faz esse acolhimento, né? De homens que são diagnosticados com câncer de próstata, que traz essas iniciativas de saúde, de prevenção, com foco, né? Na saúde masculina, tá? E em 2008, essa campanha ela chegou aqui para a gente pela primeira vez no Brasil e foi trazida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, né? E hoje a gente vê aí várias iniciativas em todos os estados, né? Uma campanha internacional, então não é só relacionado, não é só aqui, né? Que a gente faz essas iniciativas de prevenção em saúde, a gente consegue aí ver que tem homens, né, algumas instituições abrem o espaço para que esses homens façam alguns exames preventivos gratuitos, né? Tem aí muita mobilização na mídia, então é muito importante a gente falar sobre o Novembro Azul, né? Inclusive, tão importante que o Robespierre contribui aqui com a gente com uma informação, né, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, que é uma informação que a gente ia abordar também, e é muito relevante isso. Hoje, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, né? E aí, como ele trouxe para a gente, só perde para o câncer de pele. E aí entra a relevância dessa campanha, né? É importante a gente lembrar que essa mudança de olhar para a nossa saúde, ela vem acontecendo há algum tempo, né? Principalmente no Brasil, e ainda em transformação. A gente tem uma dificuldade de ter um olhar preventivo ainda, né? E tirar o foco da doença é o nosso objetivo, né? Porque, afinal, saúde não é apenas ausência de doenças. E a gente tem que levar em conta a pessoa na sua integralidade, isso é parte fundamental para a gente promover saúde, né? Além da gente levar autonomia e responsabilidade sobre a nossa própria saúde também, esse é um dos objetivos da campanha. Claro que contando com todos os direitos básicos, políticas públicas, acesso à saúde, enfim. A ideia é que a campanha também contribua com essa autonomia, com essa educação em saúde. Mas a gente ainda carrega aquela ideia de procurar o médico só quando dói, né, ou só quando nós somos incapacitados. A gente só busca mudanças, intervenções, né, no nosso estilo de vida, ou iniciar hábitos saudáveis quando a gente acha que está muito ruim, não é? Ou quando a corda rompe. E aí, Lai, uma grande pergunta, né? O homem parece que tem mais dificuldade de buscar esse cuidado, né, de manter esse olhar cuidadoso em relação à saúde. Tem aspectos de resistência específicos nesse assunto, não tem? Você acha que ele tem mais resistência em manter uma rotina de cuidados, tanto do autocuidado cotidiano, quanto de um acompanhamento de referência? Sim, Carol. É claro que uma boa parcela da população, né, dos homens, acabam sim se cuidando, né? A gente não pode generalizar. A gente tem aí o Robespierre que trouxe o relato dele de que anualmente ele está ali fazendo os exames dele, o acompanhamento dele, e isso é muito positivo. Mas a gente também sabe que tem uma grande parcela dessa população masculina que não vai ao médico, que não se cuida, que realmente é afastada dessa cultura de prevenção, né?
E isso muito vem internalizado da nossa cultura, da nossa educação, como você falou, né? A gente vem aí de uma cultura patriarcal muito grande, né? Onde a força masculina, ela sempre teve em primeiro lugar. Então, o homem não chora, o homem não fica doente, o homem que é o provedor do seu lar. Então, se esse homem fica doente, quem é que vai prover esse lar, né? O homem não tem fragilidades, né? Então, tudo isso é um aspecto cultural que a gente precisa ir ressignificando todos os dias e mudando esses conceitos, porque o homem chora sim, o homem fica doente sim, e quando esse homem fica doente, ele precisa se tratar e ele precisa de uma rede de apoio, né, da sua família, dos seus amigos, né? E isso é vulnerável, isso é passível de acontecer com homens e com mulheres, né? Então a gente precisa rever alguns pensamentos e alguns conceitos que são de cultura mesmo, da nossa cultura, a cultura com qual fomos criados, e é uma coisa que a gente está modificando aos pouquinhos, mas a gente está modificando, né? E a gente precisa dar esse foco maior para a saúde também. Um outro aspecto, né, que acaba afastando esse homem dos cuidados com a saúde é a questão do receio e do medo. Então, os homens, eles são mais apavorados, né, quando a gente fala de ir ao médico. E tem pesquisas que apontam para a gente, né, uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que traz para a gente que o receio e o medo também estão associados à questão desses exames da saúde do homem, que os homens acham que são exames constrangedores, né? Então, às vezes, o homem tem esse receio, essa timidez de ser algo invasivo, que tire a sua privacidade. Então, isso acaba afastando os homens, né? E um outro relato importante, Carol, de uma outra pesquisa que foi feita em 2019, que diz para a gente que 50% dos homens só vão aos consultórios com as doenças já em estágio avançado. Então, você vê o quanto, né, a cultura e a educação, o receio e o medo impactam na detecção precoce, né? Então, por isso que é importante a gente falar de prevenção e mudar esses conceitos. E 70% dos homens, Carol, só vão ao médico se estiverem acompanhados, ou das suas esposas, ou dos seus filhos. Muitas vezes eles nem marcam os médicos, eles terceirizam essa função, né? Então, para você ver a questão da autonomia que você acabou citando, que a gente precisa resgatar nesse homem, que ele tem que ser o protagonista da sua saúde, né? A sua percepção, né, de saúde, né? Como que eu sou lançado no mundo, como que eu existo dentro do meu cuidado e como que isso faz sentido para mim, né, ter esse acompanhamento. Inclusive, o doutor Gilberto trouxe aqui, pela experiência dele também, né, dentro de atendimento, homens são assim, só procuram médico quando o problema está grave, que foi o que você falou, né, acabam indo ao médico e nesse encontro já descobrem muitas vezes um estado avançado de alguma condição de adoecimento, não é? E só fazendo uma observação, tá? Para os que estão nos assistindo aqui. As mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens aqui no Brasil. Então, assim, né? Vamos mudar, porque as mulheres querem envelhecer saudáveis e vocês precisam acompanhar o nosso ritmo também, senão vocês vão ficando para trás. Exatamente. E a gente vai falar de alguns fatores que são fundamentais para isso, tanto os de risco quanto os protetivos, né, Elai? Tanto quanto os fatores que faz com que a gente consiga manter a nossa qualidade de vida, não só pensando no não adoecimento, mas pensando na nossa qualidade de vida, para que a gente possa viver de forma plena, que a gente consiga viver a vida de fato e ter uma longevidade aí, alcançar os nossos 7 anos a mais, não é? E a gente caminhar juntos de alguma forma. E aí, como o doutor Gilberto chamou a minha atenção, inclusive hoje, saúde também é papo de homem, não é? Olha só, essa é uma grande frase. Saúde também é papo de homem. Inclusive, Lai, não é só sobre o câncer de próstata, né, que é o grande protagonista quando a gente entra no debate da saúde do homem. A gente sempre acaba relacionando, associando em relação ao câncer de próstata. Mas o homem, ele deve estar atento à sua saúde e prevenção como um todo, né? Porque geralmente outras doenças, riscos e ações preventivas também não são olhadas, né? Também não tem um olhar atento em relação a isso, não é, Laine?
Sim, Carol. A gente, como eu falei, né, no início do nosso bate-papo, o foco principal da campanha é a prevenção do câncer de próstata, mas a gente fala sobre saúde, né? Como o doutor falou, saúde também é papo de homem. Então, falando de saúde, tem outras doenças, né, sem ser o câncer de próstata, que são mais prevalentes aí nessa população masculina e que requerem aí um cuidado, uma atenção maior desse público, né? Quais seriam elas? A gente tem a obesidade, temos as doenças cardiovasculares, tá? Os distúrbios de ereção, as infecções sexualmente transmissíveis, né? O câncer de próstata, que a gente vai falar um pouquinho mais profundamente dele daqui a pouco, o de pulmão, o de intestino, o de pênis e a andropausa também. Então, e fora as outras doenças crônicas, diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, tudo isso, né, o homem ele precisa ficar atento, não só com relação à saúde da sua próstata, mas com relação à sua saúde de uma forma geral, tá? Tem até um relato aqui pra gente do Robespierre. Meu pai teve câncer de próstata. Na fase inicial, o câncer da próstata teve evolução silenciosa, não apresentava sintoma algum. Ele só percebeu por causa da dificuldade urinal. O Robespierre ele já está dando vários spoilers para a gente aqui hoje, através do seu relato. Né? Tá vendo como é legal essa troca de experiência, né? Exato. A gente vai falar já sobre isso também, Robespierre, dos sinais e sintomas, da progressão da doença, né? Realmente a gente precisa ficar atento. Assim como as mulheres, elas têm essa questão do autocuidado, né, Carol? Os Exato. homens também precisam se autoconhecer, porque a gente tem que identificar no nosso corpo quando alguma coisa está errada. Né? O nosso corpo é tão inteligente que ele manda sinais para que a gente busque as alternativas corretas, né? Exatamente. O doutor colocou aqui, o pênis tem que ser lavado também. Higiene é importante, né, doutor? A higiene é importantíssima, né? O Sim. pênis tem que ser lavado corretamente. Tem muitos homens que não sabem, né, como é que lava corretamente o pênis. Né? Então, essa higiene é importantíssima. Muito bom. O doutor Gilberto participando ativamente do nosso papo. Por favor, doutor Gilberto, mande mais orientações, recomendações. Para ele abrir a câmera. Exato. Mas olha lá, é uma questão que eu acho que surge muito, é toda alteração, né, ou disfunção da próstata, eu associo diretamente com câncer ou não? Então, Carol, não, tá? Existem outras alterações na próstata, que podem ser algumas alterações benignas, tá? Vou citar duas delas. A gente tem aí a hiperplasia benigna da próstata, que nada mais é, né, do que um aumento funcional. Doutor Gilberto, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas à medida em que os homens vão envelhecendo, eles têm um aumento gradual dessa próstata, porque é funcional, é fisiológico, tá? E essa condição pode aí prejudicar não, na verdade, pressionar a uretra, né, que é por onde é o canalzinho por onde a gente elimina, o homem elimina o xixi, né, por conta dessa proximidade que a próstata tem da uretra, e trazer para esses homens alguns sintomas de disfunção urinária, que podem ser, né, muito parecidos com os sintomas do câncer de próstata, tá? Lembrando que essa hiperplasia, ela não é um câncer e ela não se transforma num câncer. A gente também tem a prostatite, tá? Que é uma inflamação nessa próstata. Então, essas são características, são condições da próstata que não são cânceres, tá? Mas que podem ali fazer alguma alteração e trazer alguma sintomatologia para esse homem. Perfeito. Isso que o doutor Gilberto trouxe também, né? Exato, isso mesmo, funcional. Por isso, o PSA não pode ser o único exame isolado. E o quanto que é importante a gente ter essa informação, porque isso traz a relevância de um acompanhamento de referência, né? E a gente não achar que esse único exame é um exame de rastreamento que vai determinar, não. Né, lá existe uma avaliação, né, dentro de um acompanhamento médico muito complementar
Por isso que é importante a gente ter o que vai definir todo o nosso cuidado, todo o nosso acompanhamento, é muito relacionado a essa relação direta com o nosso médico, né, que vai traçar junto com a gente a melhor forma de diagnóstico, a melhor, dentro de um possível diagnóstico, a melhor forma de tratamento, de forma individualizada, né? A gente lembrar desse olhar de que cada um tem uma recomendação dentro dos seus fatores de risco, né? Dentro dos seus sintomas apresentados, por isso que esse acompanhamento de perto é tão importante, não é, Lai? Exatamente, o doutor até colocou aqui, ó, exame físico, quadro clínico, PSA, o recomendado. E é isso mesmo, o INCA, né, cada homem é um ser único, né? Então, cada caso ele vai ser avaliado isoladamente. Então, vai requerer aí dos fatores de risco, da sua história clínica, tudo isso vai ser levado em consideração para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, né, com esses exames que podem ser aí o PSA, o toque retal, né? Em caso de detecção mesmo de alguma alteração proveniente do câncer de próstata, é pedido, é solicitado uma biópsia transretal, né, por ultrassom, então, que vai ajudar nesse diagnóstico, fechar esse diagnóstico, mas cada indicação é uma indicação. O ideal é que esses homens, ao chegarem ali na faixa dos 50 anos, que procurem ter esse acompanhamento mais regradinho, né? Pelo menos uma vez ao ano, vá ao seu médico, procure fazer os seus exames, né? Se esse homem apresenta algum fator de risco, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, comece esse cuidado um pouquinho antes, aos 45, né? Vá pelo menos uma vez ao ano fazer esse acompanhamento, porque isso faz todo o diferencial. E a conduta, ela vai ser baseada de acordo com a sua necessidade. Então, se tiver a necessidade de você fazer um PSA e um toque retal uma vez ao ano, você irá fazer. Se só tiver a necessidade de fazer um PSA, né, para saber se está tudo bem, se está tudo tranquilo com as suas taxas ali do antígeno prostático específico, você vai fazer. Então, cada ser é um ser diferente, cada conduta é uma conduta diferente. O importante é manter esse, é, esse acompanhamento. Ou seja, PSA deu alterado, não é para a gente se desesperar, é para a gente ir conversar com o nosso médico, entender o que está acontecendo, e aí a gente descobrir os caminhos de cuidado, não é, Lai? Isso mesmo, até porque, como o doutor também trouxe para a gente, né, o PSA, ele pode trazer ali aquele resultado de alguma alteração nessa próstata, que não necessariamente será um câncer, pode ser uma hiperplasia, pode ser uma inflamação, a gente precisa ter o cuidado de ir investigar, né? Então, não negligenciar. Não negligenciar, né? Porque tem gente que vê a alteração, ó, e corre. A gente tem que correr para o médico, não correr para o sentido contrário, né? É isso aí. Você falou um pouquinho dos fatores de risco lá, e de fato acho que agora vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre os fatores de riscos e depois os sinais de alerta, né, para a gente buscar ajuda, que foi o que o BSPR trouxe aqui, né, em relação de um possível sinal de alerta. Ele trouxe da experiência do pai dele, que só percebeu por causa da dificuldade de urinar, e aí isso foi um dos sinais que o fez, talvez, buscar ajuda. Antes da gente falar desses sinais, desses sintomas, quais são os fatores de risco que contribuem para um possível diagnóstico, Laine? Então, Carol, a gente tem os fatores de risco, que a gente considera os fatores de riscos genéticos e biológicos, né? Aí, o fator idade é um dos mais importantes, então a gente entende, né, e é considerado, o câncer de próstata, ele é considerado um câncer da terceira idade, né? Porque cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem em homens a partir dos 65 anos de idade. Então, por isso que esse fator idade, né, ter mais de 50 anos, já é considerado um fator de risco para esses homens. Além de tudo, a gente tem o histórico familiar. Então, se esse homem tem aí nessa família algum histórico de câncer de próstata, né, de primeiro grau, pai, irmãos, tios, primos, né,
esses familiares que já tiveram câncer de próstata, esse cuidado tem que ser mais mais minucioso, né? Começar essa atenção, esse cuidado antes dos 50 anos, procurar ali o médico de referência, fazer os exames pelo menos segundo a recomendação médica, uma vez ao ano, para esse acompanhamento. E a gente também tem um fator raça. Então, algumas pesquisas apontam para a gente que homens negros têm maior probabilidade de desenvolver o câncer de próstata do que os homens brancos, tá? Então, esse fator raça também contribui para o desenvolvimento da doença. Além daqueles fatores de riscos comportamentais conhecidíssimos de todo mundo, porque quando a gente fala de doença, a maioria das doenças estão relacionadas com esses fatores comportamentais. Então, a gente tem aí o sobrepeso, a obesidade, né? A má alimentação, a falta de atividade física, a questão dos hábitos, né? Como fumar, como consumir bebida alcoólica. Então, é tudo aquilo que a gente pode modificar na nossa rotina para melhorar e ajudar nessa prevenção também, tá? Então, são esses os fatores de riscos associados aí ao câncer de próstata. E aí entra, acho que muito lá esse olhar de, não faço exercício físico, vou ter um câncer de próstata. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos só trazendo elementos para que a gente traga o nosso olhar de cuidado e atenção para que a gente possa promover ações intencionais de bem-estar na nossa rotina, no nosso estilo de vida, para que a gente possa cobrir as possibilidades comportamentais ao nosso favor, né? E que elas não possam virar um risco para a nossa saúde. Então, quando eu me torno uma pessoa ativa também, isso significa, quer dizer, que eu vou prevenir, que eu não vou ter o câncer de próstata? Não significa isso, mas eu estou contribuindo, dentro daquilo que eu posso controlar, para a minha saúde. Eu estou ali promovendo o bem-estar para o meu corpo e de forma integral, né, minha saúde mental, física e social, trazendo aspectos positivos para a minha saúde. É isso que a gente busca. E aí, com certeza, isso também gera um impacto positivo na possibilidade, né, ou não de desenvolver, de ir ao encontro de um possível diagnóstico. Então, são muitos fatores, alguns controláveis, outros não, né, lá outros que a gente não consegue controlar, e por isso que a gente traz essas informações para que a gente tenha esse olhar de cuidado e de atenção e de possível mudança de comportamento, se necessário, para que a gente possa promover mais qualidade de vida para o nosso dia a dia. E lá, além desses fatores de risco, quais são os sinais que podem chamar a nossa atenção para possíveis alterações, né? O Robespierre trouxe um dos sinais que o pai dele encontrou, que foi a dificuldade ao urinar. Quais são os outros sinais? Então, Carol, o câncer de próstata, ele é uma doença de progressão lenta, tá? Então, muitas vezes, esse homem, ele tem o câncer de próstata, mas por ele evoluir de uma forma tão lenta, ele não apresenta ali, se ele estiver em estágio inicial, sinais e sintomas. Então, a maioria desses sinais e sintomas aparecem quando essa doença ela já está num estágio mais avançado. E quais seriam eles? Né? A dificuldade para urinar, o aumento dessa frequência urinária, então esse homem vai muitas vezes ao banheiro, independente da ingesta de líquidos durante o dia, tá? Geralmente, essa frequência aumentada, né, de urinária, ela vem acompanhada com a diminuição do jato de urina. Então, às vezes, você tem aquela urgência, você vai ao banheiro, é como se fosse aquele sintoma de infecção urinária, clássico. Né? Você vai ao banheiro com urgência, você chega lá, você faz um pouquinho só de xixi, ou muitas vezes você não faz nada de xixi. Então, os homens precisam ter esse olhar mais atento com o volume, né, desse jato de urina. Se tiver essa diminuição com esse aumento de frequência, é um ponto de atenção. Tem a hematúria, que é a presença de sangue na urina. Então, fez xixi, percebeu que a coloração, o aspecto dessa urina está diferente, está mais avermelhada, procura o médico. Né? Ao fazer xixi também, esse homem pode ter a sensação de queimação.
Então, sente ardência, sente desconforto, sente dor, né, na hora de fazer esse xixi. E quando essa doença ela está num estágio de mais progressão ainda, mais avançado, esse homem ele pode apresentar, né, dores corporais, dores ósseas, principalmente ali na região da lombar, na região ali pélvica, né? Então, essas dores elas são bem acentuadas, tá? Lembrando que esses sintomas urinários são devidos ao posicionamento, né, à localização da próstata, que ela envolve a uretra, como eu já havia falado para vocês, né? Então, qualquer alteração nela, ela pode comprimir a uretra e esses sintomas, né, podem ser confundidos aí facilmente com sintomas de uma infecção, né? Então, às vezes, o homem pode até falar, ai, meu Deus, eu tô com uma infecção urinária, isso aqui eu vou tratar com antibiótico, né? E ainda se automedica, ele mesmo se prescreve. Então, eu vou comprar ali um antibiótico, um anti-inflamatório, tudo certo, amanhã eu tô bem. E olha o perigo. Inclusive, lá, nosso Você Mais Saudável desse mês é sobre o uso consciente de antibióticos, hein? Olha a importância. Muitas questões de saúde relacionadas a um exato único fator. E é isso. O doutor está falando aqui para gente que o câncer de próstata não atrapalha a ereção e sim na fertilidade, né? Porque ele produz o sêmen, né, doutor? A próstata é o órgão responsável pela produção do sêmen, né? Então, isso pode interferir aí nessa questão da fertilidade. Agora, tem alguns homens, né? Me corrija também se eu estiver errada, doutor. Quando fazem o tratamento do câncer de próstata, fazem alguma cirurgia, pode acontecer de terem algum distúrbio relacionado à ereção, mas isso é algo reversível, né? E eu acho que essa é uma das grandes questões que afastam também os homens desse cuidado, né? O receio dessas possíveis, né, consequências em relação a algum tratamento. É exatamente isso. Tem muitas dessas dúvidas, né? Acham que vai influenciar na libido, que vai prejudicar na questão da ereção, né? Mas isso também está muito associado à parte mais do tratamento, que é algo que outros tratamentos, né, adjuvantes vão ajudar a melhorar essas reações, entre aspas, que podem acontecer durante esse tratamento, né? Como a questão da libido está um pouco mais diminuir essa libido, né? Então tem formas de se tratar isso. A ereção também tem formas de se tratar para que se recupere. A gente tem aí a fisioterapia pélvica que ajuda bastante na recuperação desse homem, né? Então tudo isso é uma questão de conversar, principalmente com seu médico, né? Voltamos para o atendimento individualizado, né? Para esse cuidado individualizado. É necessário diálogo para entender qual é a sua particularidade, qual é a necessidade, tanto dos exames diagnósticos, quanto se tiver algum diagnóstico, qual tratamento é necessário. Não antecipem, né, todo esse caos. Não, um passo de cada vez, não é? E lá, o Robespierre, ele fez aqui sintetizou alguns sinais, né? Ele trouxe aqui alguns sintomas oncológicos de estado avançado. E vamos fazer um checklist para ver se bate? Ó, ele trouxe aqui, ó, sangramento e dor ao urinar. Check. Vontade frequente de urinar. Check. Dificuldade de iniciar a micção. Check. A dificuldade de interromper a micção. Então, é a dificuldade de você interromper o fluxo, né, da urina. Sim. Perfeito. Esse descontrole, né? Check também, que eu acabei não falando. A presença de sangue no esperma. Check. Dor ao ejacular. Check. E dor lombar e na bacia, que foi um dos últimos que você trouxe, não é? Também check. O Robespierre
eu vou chamar ele para vir para cá. Eu acho que a gente tem que fazer um encontro com ele, porque ele ajuda muito a gente nesses encontros de verdade. O Robespierre é muito, muito bom ter essa troca com você. Eu vou chamar o Robespierre para fazer uma palestra aqui para gente, para fazer essa interação. Participem mesmo. Imagina, você que ajuda a gente aqui nos nossos encontros. E olha só que interessante, lá, porque assim, são sintomas e sinais, como você trouxe lá no começo, que trazem, às vezes, uma barreira por conta, né, de todo esse construto social da masculinidade e também do que a gente cresceu ouvindo falar sobre sexualidade, cresceu ouvindo falar sobre intimidade, sobre tudo isso, que existe uma barreira de não compartilhar isso que está acontecendo, né? Doutor, poxa, estou com esse problema, estou tendo dificuldade para urinar, tenho dificuldade na dor ao ejacular. Não existe, pelo que eu percebo, né, e pela experiência que a gente tem dentro da clínica, essa partilha entre os homens, né? Isso acaba aumentando cada vez mais esses muros também de preconceito e de autopercepção, né, do que está acontecendo com a gente, porque a gente acha que é só com a gente, né, também, que não acontece com mais ninguém, e talvez esse problema esteja resumido apenas a mim, e aí eu não tenho caminhos, né? E quando a gente partilha, a gente pode multiplicar também muitos caminhos, muitas trilhas de cuidado entre a gente. Com certeza, Carol. E isso é uma coisa que a gente vê que realmente é muito, muito cultural, né? A gente tenta sair um pouco dessa parte de cultura, mas é uma coisa que é enraizada. A gente vê que as mulheres, elas conseguem se abrir mais umas com as outras para compartilhar essas experiências. Você vê grupos de amigas, eu falo por mim, grupos de amigas, você está sentindo alguma coisa, você manda mensagem para uma amiga, gente, eu estou passando mal, eu estou sentindo isso, já aconteceu isso com vocês? Não, olha, acho melhor você procurar um médico, já aconteceu isso comigo, eu fiz isso, 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 isso. Eu acho que entre as mulheres tem essa troca, e isso é um apoio já, um pontapé inicial para o cuidado, né? Eu acho que dentro do homem, principalmente quando envolve esses aspectos relacionados à próstata, eles entram numa retaguarda muito grande, eles se fecham por vergonha, por expor a intimidade, por esses tabus, né, que a gente tem com relação a associar a próstata com a sexualidade, com a fertilidade, com a impotência sexual. Então fala logo, eu tô com alguma alteração da próstata, e fala, não vai dar conta da mulher em casa. Né? As piadas começam, as né? Piadas, exatamente. Então a gente tem que desconstruir isso. Se você não se sente confortável em ter essa abertura com o seu grupo de amigos, tenha essa abertura com alguém, nem que seja com a sua esposa, com a sua mãe, ou até mesmo com o seu próprio médico. Ele é a pessoa correta para te ajudar, né? Se você tiver algum desses sinais e sintomas, né? Procure o médico, converse. O médico, hoje a minha dermatologista estava falando, né, no Instagram, até isso. Quando você vai na consulta, é o seu momento de tirar dúvidas. Então, leve num papelzinho todas as suas dúvidas anotadas, para você não esquecer nada, porque é a pessoa, o especialista, é a melhor pessoa para solucionar aquele seu problema, para tirar aquelas suas dúvidas do momento, né? Então, procurem essa ajuda, é importante. E aí a gente volta para o lema da campanha, saúde também é papo de homem, né? Como diz o doutor Gilberto, não é só papo de mulher, não, é um papo necessário, fundamental para a nossa vida. E a Fernanda trouxe aqui um atestado de que a gente precisa sim trazer o Robespierre, então eu tenho certeza que ele tem muito a ensinar. E o doutor Gilberto também trouxe aqui, não, o Robespierre falou que compartilhou com a gente a dor vivida ao estar ao lado do pai dele foi o maior ensinamento que ele teve, né? Aliás, eu não posso imaginar o Robespierre que você passou, mas só o fato de você estar partilhando isso com a gente mostra o quanto que isso te marcou, o quanto que para você levar isso adiante é importante, para que a gente possa conscientizar outras pessoas em relação a esse cuidado. O doutor Gilberto complementou, ele complementa aqui, procuro dar meu testemunho como forma humilde de ajudar a esclarecer o tema, e isso faz toda a diferença, viu, Robespierre?
Com Doutor certeza, essa partilha, né, Carol? A gente Exato. aprende muito com quem tem vivências, né? Assim que a gente desconstrói barreiras. Exatamente. Doutor Gilberto brincou aqui, ó, homem não discute doença e sim futebol. Olha, só que também não é um assunto muito agradável, né? Amigável. Muitas vezes, amigável. Olha só, doutor Gilberto, exatamente, precisamos falar mais sobre esse tema. Muito bom, que ótimo que vocês estão compartilhando com a gente. Falamos sobre os riscos, falamos sobre os sinais de alerta, de prevenção, falamos dos sinais, né, para as possíveis alterações da próstata. E lá, a gente falou um pouquinho dos exames, mas eu queria que a gente pudesse dar um pouquinho mais de atenção sobre os diferentes tipos de exame, né? Como se a gente tivesse parece que existe um exame de detecção de câncer de próstata, né? Frequentemente as pessoas associam, vou fazer o exame de toque, vou fazer o PSA, e isso já traz um diagnóstico de câncer. A gente pode falar um pouquinho da diferença desses exames, Lara? Sim, Carol, claro. Então, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, a gente tem alguns exames, né, de detecção precoce e rastreamento para o câncer de próstata, tá? A detecção precoce do câncer, ela é uma estratégia utilizada para encontrar esse tumor ali na fase inicial, tá? Então, assim a gente possibilita maiores chances de cura, de tratamento bem-sucedido, uma vez que a gente já reforçou que a maioria dos casos de câncer de próstata não apresentam sinais e sintomas. Então, essa detecção precoce, ela pode ser feita através dessa investigação de exames endoscópicos, exames laboratoriais, exames clínicos, exames radiológicos, tá? Em pessoas que tenham sinais e sintomas, que no caso seria o diagnóstico precoce, e em pessoas que não têm os sinais e sintomas, que se enquadrariam no grupo de rastreamento por conta dos fatores de riscos que podem estar associados ali nessas pessoas, tá? Então, assim, não há uma evidência clínica, né, de que o rastreamento do câncer de próstata, ele traga mais benefícios do que riscos, tá? Então, por isso que o INCA, ele não recomenda que esses exames sejam feitos assim de rotina com essa finalidade, tá? Mas o que é que o INCA orienta? Que caso esses homens busquem ativamente esse rastreamento, né, do câncer de próstata, que eles estejam bem esclarecidos sobre esses riscos envolvidos, sobre a possível ausência desses benefícios, tá? Então, que eles conversem com os seus médicos, como a gente falou, para que cada conduta seja avaliada individualmente, tá? Então, além desses exames aí que eu falei para vocês, que são os endoscópios, os laboratoriais, os clínicos, radiológicos, a gente tem aí o PSA, né, que é o antígeno prostático específico, que é através da coleta de sangue, que é verificado ali se há alguma alteração nessa próstata. Ele sozinho não é 100% eficiente para o câncer de próstata, tá? Por isso que ele é sempre realizado em parceria com o toque retal. Então, deu alguma alteração no PSA, muito provavelmente o médico ele vai solicitar que esse homem faça o toque retal para ter uma certeza maior de qual tipo de alteração estamos falando naquela próstata. E para ter um diagnóstico mais preciso ainda, né, baseado nesses resultados, tanto do PSA quanto do toque retal, esse médico pode ainda solicitar a biópsia prostática, né, por via transretal ou transperineal, que é guiada aí por ultrassom ou ressonância magnética. Então, esses exames aí que a gente considera como exames diagnósticos, mas, mais uma vez, trazendo um reforço, que a solicitação desses exames é individualizada. Então, caso você se encontre aí nesses fatores de risco, procure o médico, né? Converse sobre os riscos e os benefícios da realização desses exames. Uma investigação será feita e aí sim a conduta será determinada para o seu caso, né? E qual médico lá que a gente procura para essa aproximação?
O urologista, tá, Carol? É o médico especialista ali que cuida dessa questão da próstata, tá? Então, seria o médico mais adequado, mas se tratando de saúde do homem de uma forma específica, o homem pode procurar aí o clínico geral, né? Que ele vai fazer essa abordagem clínica com esse homem. E se forem coisas mais pontuais, a gente tem os outros especialistas que são focados aí em outras questões, se forem questões endócrinas, o endocrinologista, cardíacas, o cardiologista, e por aí vai. Mas um clínico geral, para tratar de uma abordagem geral, né, como a gente fala, bem ao pé da letra, redundante, e o urologista, se forem assuntos relacionados à próstata, tá? É importante a gente valorizar esse acompanhamento contínuo com o mesmo médico, né, Lai, também, o famoso médico de família, né, o famoso médico de referência, aquela pessoa que te acompanha, que te conhece, a gente estabelecer um vínculo com esse profissional. Eu sei que muitas vezes, dentro, né, do nosso sistema de saúde, isso acaba sendo um pouco truculento, mas a gente trazer a relevância para essa relação pode ajudar a gente nesse contato com o profissional de saúde. Então, valorizem, né, tragam essa prioridade de manter um acompanhamento de referência, né, não ficar pipocando em vários médicos diferentes, várias especialidades. Procurem um médico que te conheça, que te acompanhe e te indique para necessidade ou não, né, de especialistas, de um acompanhamento específico. Então, descubra aí o seu médico de referência, às vezes é o seu urologista, às vezes é o seu clínico geral, é o seu, né, cardiologista, mas manter um encontro de rotina que possa te ajudar a ter esse panorama da sua saúde e a indicação específica, se necessário, né, através desse olhar cuidadoso. Então, é importante a gente valorizar esse acompanhamento de referência, né, doutor Gilberto? Vou esperar ele responder também já já. Olá, adorei, né? Que importante a gente falar sobre isso. E aí, acho que uma grande questão que depois acaba surgindo, né? Falamos aí de todos os fatores de risco, sinais e sintomas, a necessidade de um acompanhamento médico. E aí, a possibilidade, às vezes, de um diagnóstico se faz presente. Estou lidando com um diagnóstico. O que eu faço? Qual que é o tratamento? A gente já entra numa vertente de tratamento oncológico, né? Então, já entramos aí numa parceria entre a urologia e a oncologia, né? E para isso a gente tem aí uma gama de tratamentos que são oferecidos para esses homens, tá? Com o assunto câncer de próstata. A gente tem o tratamento feito através da cirurgia, a gente tem a radioterapia, que pode ser externa ou interna, que é conhecida como braquiterapia. A gente tem a observação continuada, né, onde apenas esse homem passa por um acompanhamento, né? Ele vai só acompanhando a progressão dessa doença, sem fazer alguma intervenção, né, cirúrgica ou de algum outro tratamento específico. A gente tem a terapia hormonal. Então, esse homem ele está bem amparado, né, no aspecto tratamento. Então, quando essa doença ela está ali localizada, ou seja, quando ela só atingiu a próstata e não se espalhou para outros órgãos, né, geralmente é indicado aí a cirurgia, a radioterapia, né, e até mesmo a observação continuada, né, a vigilância aí ativa dessa doença, tá? Já para as doenças, né, que já estão localmente avançadas, né, já se espalharam um pouquinho ali naquela região, é indicado a cirurgia em combinação com um tratamento hormonal. Quando essa doença ela entra ali naquela fase metastática, né, quando esse tumor já se espalhou para outros órgãos, para outras partes do corpo, que a gente chama de metástase, né? O tratamento mais indicado para esse homem é a terapia hormonal, tá? E é aí que podem surgir alguns efeitos que a gente já falou anteriormente, como a questão da perda de libido, né? O tratamento cirúrgico às vezes pode dificultar ali inicialmente nas questões de ereção, mas tudo isso é trabalhado em paralelo com esse homem.
né, é um tratamento também multidisciplinar. Ele vai receber o apoio de várias esferas da saúde. Lembrando que, como você falou, Carol, né, a escolha do tratamento mais adequado é individualizada. Então, é definido após o médico observar o estadiamento dessa doença, observar as características desse tumor, observar se já tem metástase, não tem metástase, e observar as características clínicas desse paciente, se ele já apresenta alguma outra comorbidade. Então, tudo isso é feito individualmente. Então, cada pessoa vai ter ali os tratamentos, né? São de uma forma geral, mas cada protocolo é diferenciado, tá? Perfeito, Lai. Voltamos para o acompanhamento individualizado. A necessidade, e não significa que a gente vai fazer tudo isso, não significa, né, que não vai fazer tudo isso. A ideia é a gente ter conhecimento que existem essas possibilidades e aí a gente definir junto com o nosso profissional da saúde como que a conduta será tomada, não é? Excelente, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso encontro. Eu acho que é importante a gente falar, não sei se você tem mais alguma contribuição específica a respeito desse assunto, mas a gente trazer a relevância sobre o quanto que o estilo de vida, né, a gente fala tanto aqui nos nossos encontros sobre hábitos saudáveis, sobre qualidade de vida, o quanto isso impacta a nossa qualidade de vida, né? O quanto isso impacta a nossa longevidade, a nossa saúde, né? E manter hábitos saudáveis vai promover justamente tudo isso, né? Não só a ausência de doenças, né? Mas a forma como a gente vive e viver ativamente, e viver bem. Então, a campanha ela acaba despertando essa atenção ao autocuidado. E como a gente sempre traz aqui, eu ia falar é o meu pensador favorito, mas eu vou falar o nosso pensador favorito, que é o Heidegger. Ele fala muito sobre isso, que cada pessoa constrói o seu próprio caminho de cura, não de maneira estática, mas na reinvenção de si mesmo. Então, ele traz esse olhar de parar, se olhar, né, perceber a sua existência, descobrir o que está no seu controle, promover mudanças específicas em relação àquilo que você pode fazer. Qual que é a minha responsabilidade dentro da minha saúde, né, dentro do meu autocuidado? A gente pode pensar no autocuidado como tudo aquilo que a gente faz para cultivar a nossa qualidade de vida, com autonomia, de forma responsável. Vai significar que eu vou estar sempre bem? Né, que eu não vou ter problemas? Não, não vai significar. Mas significa que eu vou estar sempre buscando a compreensão de mim mesmo, né, de mim mesma, e buscar as ações necessárias para viver bem. Né? Então, lembre-se também de manter uma boa relação com o seu médico, essa relação médico-paciente, profissional da saúde, né, e paciente, não só o médico, como a Lai falou, esse acompanhamento, em especial dentro de um tratamento, a gente tem uma abordagem interdisciplinar, não é? Então, a gente não precisa caminhar sozinho, a gente pode ter apoio profissional, emocional também, psicológico, enfim, muitas outras terapêuticas que envolvem esse processo. O tempo para o esclarecimento, para a tomada de decisão é fundamental dentro tanto do processo de prevenção, do processo diagnóstico, quanto do tratamento, né? Aquilo que é mais adequado ao perfil de cada pessoa, vai ser sempre um caminho melhor de cuidado, né, e de esclarecimento, sempre olhando de forma integrada, a gente considerando histórico de vida, comportamento, os objetivos, né, do que está sendo feito, para a gente chegar a uma tomada de decisão compartilhada, não é, Lai? O Robespierre aqui está falando, não, aqui o doutor Gilberto, lembrar que no ano passado e este ano 60 milhões de exames preventivos em mulher e homem não foram realizar, por conta, a gente teve aí um déficit de exames preventivos, um dos motivos, né, uma das teorias é por conta da pandemia, as pessoas acabaram adiando aí os seus exames preventivos, os seus acompanhamentos seletivos em relação à sua saúde preventiva, então isso é uma questão que a gente vai ver como isso impacta em breve. Então, não deixem de fazer os seus exames preventivos de forma geral, procurar os seus médicos de referência. Robespierre compartilhou aqui para a gente o caminho que adotei a partir da doença que meu pai teve. Alimentação saudável, prática de atividade física e espiritualização. A fé, não é? A conexão com algo que você acredita, com as suas crenças,
com a sua conexão com o meio social, é tudo muito importante para a nossa saúde. Quem tiver mais curiosidade, volta lá no webinar que a gente teve sobre zonas azuis, fala um pouquinho sobre isso também, sobre a importância da fé para as pessoas em relação à sua saúde. Não de religião, falando de acreditar em algo que faça sentido para você e dê significado para a vida. E, doutor Gilberto, estamos na flexibilização. Bora procurar médico, bora procurar se cuidar, né, doutor Gilberto? Muito bom. Com certeza, dá tempo ainda, né? A gente tem o quê? Vamos contar que a gente tem 2 meses ainda para o ano acabar. Então, dá tempo de fazer o seu periódico, né? Tudo bonitinho, tudo organizado desse ano, né? E ano que vem a gente já coloca já no calendário quando é que eu vou tirar ali um tempinho para a minha saúde, que é extremamente importante, né? E falando um pouquinho, só para finalizar, pegando esse gancho que a Carol trouxe, né? Resgatem essa autonomia de vocês, né? Aceitem os processos e resgatem a autonomia, se acolham, né? Façam a coisa acontecer quando a gente fala sobre saúde, né? Não fiquem esperando ou terceirizando, delegando essa função para outra pessoa, né? Sejam os protagonistas da saúde de vocês. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar aqui hoje, né? Se cuidem, se previnam, né? Façam os exames, os acompanhamentos de vocês, né? Faz todo o diferencial. No caso do câncer de próstata, se diagnosticado precocemente, tem 90% de chance de cura. Então, olha que maravilha que é isso, né? Ter essa oportunidade. Então, a escolha só depende da gente mesmo, né? A gente precisa se amar e se colocar como prioridade aí na nossa vida também, que é importante. É isso aí. A gente que agradece, Robespierre mandou aqui um parabéns e um obrigada para a gente, mas a gente que agradece a sua participação. Viu? Foi maravilhosa as suas contribuições aqui hoje, viu? Muito, muito obrigada. É verdade, anima os nossos encontros. Gente, é isso, temos mais um webinar por esse ano de saúde, São Saúde, aguardem, temos um encontro especial também no mês que vem, para encerrar esse primeiro ciclo de webinars de saúde de 2021 e caminhamos para os próximos, né? Porque a gente não para em relação ao nosso autocuidado, às nossas reflexões, em relação à nossa educação em saúde. Contem com a gente nessa caminhada. Fiquem bem, a Andréia trouxe aqui, meninas, estou aqui quietinha, mas acompanhei atentamente a tudo. Vocês foram ótimas, parabéns. Imagina, Andréia, a gente fica feliz de você acompanhar a gente. A Andréia participa dos nossos webinars também, tem aí várias edições com ela também. Em breve teremos mais, hein, Andréia? Obrigada, viu, gente? Não. Exato. Um beijo, tchau, gente, fiquem bem. Obrigada. Tchau, tchau.